Olá! Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi o meu diagnóstico do lipedema. Vou contar um pouquinho para vocês como estava a minha vida, né? Eu já tinha desistido de tentar emagrecer, mas eu queria ser uma pessoa que praticasse algum esporte. Então, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, mas eu passava 2 ou 3 dias da semana no Rio de Janeiro e o restante em São Paulo. E eu tinha feito uma promessa para mim mesma de que enquanto eu estivesse no Rio de Janeiro, que eu estava perto da orla, né, que eu podia fazer alguma caminhada, alguma coisa, eu iria me exercitar. Então, isso começou a acontecer em fevereiro de 2020, e logo em seguida deu a pandemia. E eu fiquei morando no Rio de Janeiro por quase um ano, devido à pandemia, para eu não ficar na ponte aérea São Paulo-Rio, a empresa definiu por eu ficar no Rio de Janeiro. Então, a minha situação era essa. Eu estava morando fora de casa, eu estava passando uma temporada no Rio a trabalho, sem conhecer ninguém, no meio de uma pandemia. Então, a minha vida era praticamente trabalhar e voltar para casa. E eu estava tentando cumprir a minha promessa comigo mesma, fazendo alguns exercícios em casa, acho que como todo mundo, naquele início de pandemia, né? Então, num certo dia de abril, se eu não me lembro, foi 20 ou 27 de abril, eu resolvi dar uma olhada na UOL, coisa que eu não faço sempre. E aí, naquela parte de bem-estar, tinha uma reportagem que dizia assim: cinturinha fina e pernas grossas pode ser lipedema. Bem, eu cliquei nessa reportagem e quando eu terminei de ler a reportagem, eu mandei uma mensagem para minha mãe e para minha irmã e falei: descobri o que eu tenho, leiam essa reportagem. E aí liguei para minha mãe e falei: mãe, descobri o que eu tenho nas minhas pernas. Ela falou: como assim? Eu falei: eu tenho uma doença chamada lipedema. E aí eu falei: lê a reportagem que eu te mandei e depois a gente se fala. E ali para mim foi a solução dos meus problemas, vamos dizer assim. Eu descobri que eu descobri que a minha dor de crescimento, ela tinha um nome, que se chamava lipedema, mas eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que fazer. Bem, nos dias após a descoberta, né, a lida dessa reportagem, eu entrei no Instagram e comecei a fuçar tudo o que aparecia de lipedema. Conheci a Cláudia Bellini virtualmente, né? Conheci a Cláudia. E aí ela me colocou num grupo de WhatsApp de pacientes de lipedema. Ali um mundo se abriu para mim, assim, eu descobri que existiam muitas mulheres que tinham a mesma dor que eu, porque até então eu achava que eu era a única nesse mundo. Bom, qual que foi a sensação de descobrir o lipedema? Para mim foi libertador, para mim foi um alívio, para mim foi um tipo, beleza, agora tem um nome. E aí o próximo passo, o que eu faço com essa informação? Então eu comecei a ver diversas lives, estavam acontecendo na época várias lives entre o Dr. Fábio e as pessoas, entre a doutora Paula e outras pessoas, né? E o Dr. Amato e outras pessoas. Eram os grandes 3 nomes aí que eu descobri quando eu coloquei lipedema no Instagram. Então eu ficava vendo as lives e aí eu vi o que tinha tratamento, que era uma questão inflamatória. E aí todo mundo, né, fala assim: tire os 5 principais alimentos inflamatórios da sua alimentação e você já vai ver uma melhora. Então era açúcar, carne vermelha, álcool, leite derivados e glúten. O que eu fiz de mudança assim, pá, inicialmente na minha vida? Eu tomei leite com Nescau por 35 anos da minha vida. No dia em que eu descobri o lipedema, que eu vi que o leite e derivados e o açúcar eram potencialmente inflamatórios, eu falei: ok, acabou Nescau. Então eu peguei, acabei o litro de leite, eu não acabei a lata, eu acabei o litro de leite e não tomei mais, guardei a lata bem longe de mim, porque eu amo, 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 amo Nescau. Pão, o que eu fazia com pão? Eu gostava de tapioca. E então
vamos comer tapioca, né? Tapioca com patê de atum, era com maionese ainda, hoje em dia não é mais. Tapioca com presunto e queijo, peito de peru. Eu não fui radical de simplesmente tirar tudo. Salada, nessa altura do campeonato, eu já comia, já tinha passado por reeducação alimentar há muitos anos e eu já comia bastante salada. Incluía salada e eu comecei, como a gente estava em pandemia, os restaurantes estavam todos fechados, então eu tinha que fazer minha própria comida para almoçar no trabalho ou comprar marmita. Então eu comecei a fazer a minha própria comida, depois eu arranjei uma pessoa que fazia a marmita para mim e eu fui nessa. O açúcar, eu não sou uma formiguinha, eu não sou uma pessoa louca por açúcar, então eu convivi super bem com o açúcar. Eu não sei te dizer quando que as minhas dores pararam, mas eu sei que até setembro de 2020, assim, eu já tinha conseguido minimizar muito os meus casos de dores. Em outubro, eu lembro que eu tive uma crise forte de dor. Meus pais e minha irmã estavam me visitando no Rio de Janeiro e eu tive esse caso, essa dor e eu não entendi o porquê, porque eu tinha tomado cerveja com eles, eu não estava tomando cerveja até então, muito pouco, na verdade. Eu tinha tomado cerveja com eles e a gente tinha feito um aperitivo com pão, linguiça, essas coisas. Não era uma coisa tão diferente para me dar esse caso de dor que foi tão forte, mas eu tive, não sei porquê. Eu acho que foi a minha última crise forte de dor de lipedema, graças a Deus. Então, assim, logo que eu tive o diagnóstico, eu comecei a me tratar sozinha. Eu não tinha dinheiro para ir nos médicos e olha que esses médicos custavam um quarto, um terço do que eles estão custando hoje. Eu já não tinha dinheiro, imagina agora. Mas tudo bem, a gente deixa isso quieto. Mas eu sei que assim, eu comecei a me cuidar sozinha, baseada no que eu via no Instagram. A Abrale já existia, a doutora Paula já tinha idealizado a Abrale, então a gente teve um curso de nutrição com a Abrale, com uma nutricionista, né, designada pela Abrale, que foi muito bacana, porque me ensinou um pouquinho assim de fazer escolhas, que eu acho que isso é muito válido, a gente saber identificar o tipo de escolha que nós temos que fazer no lipedema, porque a gente não pode depender dos outros para tocar o nosso tratamento, porque é um tratamento que não tem fim, é para a vida toda, né? E uma pergunta que minha irmã me fez logo em seguida que eu tive o diagnóstico foi: e aí, você vai fazer a cirurgia? Porque já era dito como cirurgia, né? Uma das opções. Eu falei, não tenho dinheiro para fazer cirurgia. Ela, então o que você vai fazer? Eu falei, vou fechar a boca, vou tirar esses alimentos que estão falando, vou fazer isso, vou cuidar da alimentação. Eu não tenho como pagar uma cirurgia hoje, né? Continuo não tendo. Mas um pouquinho assim foi isso. Eu comecei a continuei fazendo exercícios físicos no apartamento durante a grande parte da pandemia. Em junho, julho, mais ou menos, abriram as praias, permitiram que a gente fosse usar o calçadão. E aí eu passei a caminhar, correr no calçadão e fazer exercícios de força em casa. E em agosto de 2020 eu fui tanto para nutricionista quanto para um personal, não é personal, como é que fala? Funcional na areia. Não era nada voltado ao lipedema, como hoje a gente sabe que não existe algo específico para o lipedema, existe sim a consciência do de nós com o nosso corpo e do profissional que está nos acompanhando. Com relação à nutricionista, ela não tinha um conhecimento vasto de lipedema, mas eu acho que ninguém tinha na época. Mas ela sabia o que era, sabia que era uma doença inflamatória. Então ela falou para mim, Paula, nós vamos fazer uma dieta anti-inflamatória. Infelizmente, não sei se a dieta não deu certo ou se eu não fiz corretamente. Durante os 6 meses que eu fiquei com essa nutricionista, até eu vir embora para São Paulo, eu não consegui emagrecer. Eu tive 2 quilos de diferença entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. E eu me frustrava muito por conta disso. Eu não tinha nem ganho de massa magra
nem perda de gordura. Então, assim, eu simplesmente não emagrecia, né? Porque eu não sei, gente, eu não faço a menor ideia até hoje. Nossa, tá uma ventania aqui gostosa. Eu não faço a menor ideia até hoje do porquê que eu não consegui. Eu tava fazendo aquele básico bem feito e eu não consegui. Bom, não vou me prolongar muito. No próximo vídeo eu entro no dia em que eu resolvi ir a um médico de lipedema e o meu tratamento em 2021. De 2020, então, foi o diagnóstico em abril de 2020, o curso de nutrição da Abrali em julho de 2020. Eu tive a confirmação do diagnóstico numa conversa com os membros da Abrali em julho também de 2020. E eu fiz o acompanhamento nutricional durante 6 meses, entre 2020 e comecinho de 2021, e fiz o personal, o funcional na areia, né? E eu também, uma coisa que foi legal, foi que eu consegui correr. Então eu tive uma mudança no meu corpo que me permitiu começar a correr. Eu comecei a correr com 2 quilômetros e eu consegui ir embora do Rio de Janeiro correndo até 6 quilômetros. Isso me deixou muito feliz, porque era uma coisa que eu não tinha. Então eu acredito que eu desinflamei, porém eu não emagreci, né? Porque eu sentia dores nas pernas quando eu corria, quando eu tentava correr antes do diagnóstico, antes de desinflamar. E aí, tendo esse acompanhamento nutricional, eu desinflamei de uma forma que me permitiu correr. Eu começava a correr, eu sentia um pouquinho de dor, de ardência nas pernas, mas depois acabava passando. Então, foi muito gostoso esse período na minha vida, por eu estar fora de casa, não precisar fazer comida para ninguém, não precisar ter festas, né? Estávamos em pandemia, então não tinha contato com ninguém. Eu digo que o meu ano de 2020, ele foi um ano de autoconhecimento. Eu nunca tinha ficado sozinha comigo mesma por tanto período, e eu não gostava de ficar sozinha e de fazer as coisas sozinha. Eu aprendi muito a fazer isso, tanto que eu estou agora no Canadá sozinha. E eu aprendi muito sobre mim mesma, eu aprendi muito com a minha alimentação, de escutar o meu corpo, de entender a minha fome. E assim, então 2020 foi o ano do diagnóstico e um ano de autoconhecimento. Tá bom? Mais um pouquinho da minha história para vocês. No próximo vídeo eu volto com o ano de 2021. Tchau!